Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Prof. Lore, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar uma sequência de vídeos que eu ainda não iniciei aqui, que são os vídeos de química inorgânica, tá bom? Então o objetivo hoje é apresentar para vocês o comecinho da química inorgânica, aquelas propriedades dos materiais, como que os materiais são formados, do que eles são formados, tá bom? E aí, no decorrer da aula, a gente vai trabalhando esses temas. Então, se você chegou aqui agora, se inscreva no meu canal, acione o sininho, que eu vou colocar vídeo toda semana aqui. Toda semana tem vídeo novo aqui, beleza? Ah, também tem uma novidade. Eu tenho aulas ao vivo todas as terças-feiras às 20 horas. Vem comigo que eu te ajudo. Vamos lá, então? Então, o tema de hoje é propriedade dos materiais. E eu acho muito interessante a gente ter uma ideia primária disso, né? Por que que a gente estuda propriedades dos materiais assim de cara em química? Gente, veja bem, vamos construa essa ideia comigo. A química é a ciência que estuda os materiais, não é mesmo? Ou melhor, que estuda a matéria. E a matéria são os materiais, certo? E aí, gente, que os materiais, a gente estuda aquilo que já está pronto na natureza. A gente não cria algo e coloca na natureza. Não, aquilo já está pronto. Então, aquele material que já está pronto, a gente avalia, analisa e identifica suas características, que seriam suas propriedades. Eu gosto muito de comparar essa informação, por exemplo, com nós, seres humanos. Cada pessoa é única. Ela tem características únicas. Os materiais também. E o que a gente faz na química, nas propriedades materiais, é estudar justamente essas características únicas desses materiais, certo? Então é isso que a gente vai ver hoje. Quais são as propriedades que a gente estuda, o que caracteriza um material, o que não caracteriza um material, beleza? Então vem comigo que eu vou deslanchar esse assunto agora com vocês. Então dá uma olhada aqui, propriedades dos materiais. Primeiro, o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e contém massa. Vamos entender uma coisa, ocupar lugar no espaço seria o volume, certo? Volume é uma unidade de medida. Eu posso medir, por exemplo, o volume em litros, eu posso medir em centímetros cúbicos, eu posso medir em decímetros cúbicos, eu posso medir em metro cúbico. Isso tudo são volumes, certo? Volume é o espaço que está sendo ocupado. Agora, a massa é como se eu estivesse dizendo quanto tem em unidades de massa. Quem são as unidades de massa? O quilograma, a grama, a tonelada, a miligrama, tudo isso são unidades de massa. A gente tem que saber lidar com essas unidades. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem trabalhar com transformação de unidade? Isso é muito importante. Se você tem dificuldade nisso, comenta aqui no vídeo que eu faço um vídeo para vocês só sobre transformação de unidades. E aí vamos lá. Então a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e contém massa. E a matéria é o quê? A matéria ela é constituída, vamos pensar em unidade. Como que eu construo a matéria? Ela vem do átomo, primeira coisa. O átomo é a menor partícula. Aí um átomo se liga a outro átomo, formando o quê? Uma substância. Esse outro átomo pode ser ele mesmo, ou pode ser N outros, ou pode ser muitos outros, certo? Formou a substância, a gente já vai ter o material. O material é o que a gente conhece, que é o que a gente vê. Normalmente, os materiais são misturas. É muito difícil você encontrar um material que não é uma mistura. Então, você vai ter aquele átomo que se juntou com outro átomo lá, junto no mesmo sistema, no mesmo local, no mesmo no que você separou para você estudar, certo? E os materiais possuem propriedades. Esse é o ponto. E quais são as propriedades? Propriedades são coisas que caracterizam o material, que indicam o que é ele. Esse é o ponto, beleza? Então vamos lá. Temos os dois tipos de propriedades, a extensiva e a intensiva. A extensiva são aquelas que dependem da quantidade. Por exemplo, o volume. Se eu tiver 1 kg de água, vai ocupar 1 litro
de espaço, certo? Se eu tiver 5 quilos de água, já vai ocupar 5 litros. Você entende que depende do quanto que eu tenho? Isso são propriedades extensivas. A propriedade intensiva não depende de quanto que você tem. E ela sempre é uma relação, uma coisa relacionada à outra, certo? Então, por exemplo, a densidade. A densidade é a relação de massa pelo volume ocupado daquele material. O ponto de fusão e o ponto de ebulição também são propriedades intensivas, porque ela vai entrar em ebulição na temperatura indicada, tanto no ponto de fusão quanto no de ebulição, independente da quantidade que ele vai ter. O que vai acontecer é que pode demorar mais ou menos. Então, se eu tiver 1 litro de água para aquecer, vai entrar em ebulição a 1 atm, né, na atmosfera de 1 atm, a 100 graus Celsius. Se eu tiver 2 litros, também vai ser 100 graus Celsius. Só vai demorar mais para chegar nessa temperatura por causa do volume, entendeu? Esse é o ponto. E aí, vamos lá, mudança de estado. O que é isso, né? A gente está falando que a substância, que o material é feito de átomos que estão ligados entre eles. Então, existe uma forma de comportamento desse material. Então, por exemplo, o material no estado sólido, ele se comporta de forma mais estática, tá bom? Então, eles tendem a se movimentar menos, mas eles se movimentam, tá? Se movimentam menos. Eles têm menos energia. Então, com menos energia, você se movimenta menos. Já o estado líquido tem uma propriedade da molécula escorregar uma sobre as outras. Por isso que ela se ajusta no ambiente que ela está, né? 1 litro de água é 1 litro de água numa garrafa, também é 1 litro de água num balde. Mas o comportamento da água na garrafa é diferente do comportamento? Não, a forma é diferente. Ele vai se ajustar à forma. O sólido não se ajusta à fórmula. O sólido é o que ele é, indiferente de onde você colocar. Se você colocar cubos de gelo numa garrafa, vai ser cubos de gelo, que vai ser cubos de gelo num balde, certo? Ele não vai se modificar por conta do recipiente que ele foi colocado. Já o líquido, sim, por causa dessa propriedade escorregadia, assim, ó, que ele adquire. Na verdade, não é bem uma propriedade, né? Mas é uma forma que ele adquire. Já o estado gasoso, as moléculas não têm nenhum tipo de vínculo. Elas estão 100% separadas. E aí elas vão ocupar o espaço que elas conseguirem, tá? Então, se você abre uma garrafa de refrigerante, por exemplo, dá um exemplo para vocês, e coloca numa balança. Coloca ela na balança. Aí você abre o refrigerante, coloca a tampinha lá do lado e observa. O que vai acontecer? A massa vai diminuir, porque o gás que você abriu começa a sair gás, certo? Quando começa a sair, o gás vai embora, ele não fica ali. Então não adianta você colocar, por exemplo, um garfo na garrafa que não vai segurar o gás, tá? É bobagem, o gás ocupa o espaço que ele conseguir. Só que o gás, como ele ocupa o espaço que ele consegue, ele tem uma agitação muito maior, ele tem muito mais energia. Então o processo do estado sólido para o estado gasoso é ganho de energia. Já do estado gasoso para o estado sólido é perda de energia. E aí tem mais uma coisa que é muito importante aqui, os nomes, tá? Tem que saber os nomes. Então, quando eu vou de sólido para líquido, ocorre uma fusão. Eu posso pensar que a fusão seria um derretimento? Eu posso pensar nisso para eu compreender a informação, mas não é isso que está acontecendo, tá? Aí, do líquido para o gasoso, pode ser evaporação, ebulição e vaporização. Calefação também. Tudo depende de como que ele ganhou essa energia. Então, por exemplo, a água evapora a 100 graus Celsius. Acho que todo mundo sabe disso. Só que se eu coloco a roupa para secar no varal, a roupa não vai chegar a 100 graus Celsius, né? E vai secar, a água vai evaporar. Como que aquela água ganhou energia? Ela ganhou energia a partir da energia cinética do vento, do ar, das próprias moléculas de ar. Aquelas moléculas que estão no ar doaram a energia para a água que está na roupa, que ganhou energia suficiente para evaporar. Certo? Esse é o ponto, assim, muito interessante para você pensar. Já na ebulição, não. A ebulição é exatamente aquele processo da água. Você coloca ela para aquecer, aí no fundo do frasco, lá embaixo, onde está perto do fogo, vai começar a evaporar, vai formar bolhas que vai subir. Aquele negócio, esse sistema dele subir é a ebulição, tá? Então, a ebulição, a água vira gás
e sobe no corpo d'água, formando aquelas bolhas todas, que é o processo de ebulição. É um pouco mais lento, mas existe ali a doação de energia e a necessidade de chegar a 100 graus Celsius, a 1 atm. No caso da evaporação, tem mais ou menos o mesmo processo da vaporização, e a calefação é quando o ganho de energia é muito rápido, entende? Quando você pega uma frigideira quente e joga água nela, o que acontece? Parte da água evapora na hora. Isso é uma calefação. Então, a forma como ele ganha energia é diferente. Então, você tem que saber fusão, sólido para o líquido, ebulição, líquido para o gasoso. Também tem que saber que do gasoso para o líquido é liquefação e do líquido para o sólido, solidificação. Só que é um pouco mais fácil você saber essas outras duas, porque os nomes são parecidos com o processo que está acontecendo, não é? Fusão não é sólido para o líquido, não tem uma relação, não seria liquefação. Liquefação é do gasoso para o líquido. Condensação também é utilizado do gás para o líquido, tá? Então, esse seria a mudança de estado. E a sublimação, né, que vai do sólido para o gasoso. Então, o ponto de fusão, essa é uma propriedade, tá? Eu falei o que aconteceu, o processo, como que ele se comporta. Agora, vamos à propriedade. O ponto de fusão é o valor da temperatura em que ocorre a mudança de estado, fusão. O ponto de ebulição é o valor da temperatura em que ocorre a mudança de estado. Então, os valores dessas duas temperaturas também é muito importante saber. Ponto de fusão e ponto de ebulição é um tema muito comum, porque você identifica o material. E aí a gente vai para a densidade, a gente vai fazer um exercício, tá, gente? A densidade também é uma propriedade extensiva, e o que que ela acontece? Acontece que ela vai fazer uma relação entre a massa e o volume, certo? Isso é um cálculo. Você tem que pensar que você vai ver a massa do material total e o volume do material total. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, para eu saber a densidade de um copo de água com sal, eu vou ter que pesar o copo de água com sal e ver o volume que o copo de água com sal está ocupando. Entende? Eu tô falando isso porque existem alguns outros conceitos que a gente aprende aqui em química que pode causar essa confusão. Então, não confunda. Densidade é massa sobre o volume. E é massa sobre o volume do que você está estudando, tá? E aí a gente tem o conceito de substâncias, tá? Substâncias são material que foi formado. Eu gosto muito de usar a palavra composto, que não é totalmente certo, sabe? Substância com certeza é mais adequada. Então, a substância, ela é formada por átomos, lembra? Se ela for formada por átomos iguais, por exemplo, o oxigênio, O2, N2, H2 ou ferro, ela é uma substância simples. A substância composta, ela é formada por um elemento químico diferente de outro elemento químico, né? Como se fosse assim, diferente. Assim. São diferentes. Se eles forem iguais, simples. Se eles forem diferentes, composta. É importante saber isso? É. Porque a substância simples, ela vem aparecendo depois e ela tem umas características que facilitam os nossos entendimentos lá em físico-química, tá? Então, compreenda o que é. Uma substância simples seria como se eu dissesse a forma mais simples que esse elemento químico aparece na natureza, tá? Então, como que seria a forma mais simples do oxigênio, do elemento químico oxigênio na natureza? Seria o O2 ou o O3. Todos eles são formados de quê? Oxigênio. Esse é o ponto. Então, qual seria a forma mais simples do carbono aparecer na natureza? Ele pode aparecer na forma de grafite, ele pode aparecer na forma de diamante. Hoje a gente tem o grafeno e vários outros carbonos por aí, né? Então, sendo que ele está sozinho, só a forma que ele se ligou nele mesmo que é diferente, a gente tem ali uma substância simples. Uma substância composta, ela já é formada por dois átomos ou mais diferentes. E aí é outra coisa que a gente conhece muito, por exemplo, a água, o ácido sulfúrico. Ai, mas eu não trabalho com ácido. É verdade, gente. Eu sei que vocês falam que ácido sulfúrico parece que não tem nada a ver com vocês, parece que não faz parte da vida de vocês, mas ele é um commodity super importante. Então, ele vai aparecer muito na nossa vida.
Nesse momento não é o momento de você, estudando propriedades materiais, não é a hora de você identificar eles, mas sim você vai ter que identificar esse ácido, tá? Em algum momento. E aí, quando eu tenho duas substâncias diferentes no mesmo lugar, eu tenho o quê? Misturas. E as misturas, gente, é o que tem de mais comum na natureza, tá? O que é mais comum são as misturas. A gente não encontra na natureza, por exemplo, ferro puro. A gente encontra um óxido de ferro, que é o minério do ferro, e a gente separa esse oxigênio desse ferro para obter o ferro puro. Por exemplo, pensando em mineração. Agora vamos lá, misturas. A mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Quando a mistura é uma coisa interessante é que quando a gente vai classificar as misturas, a gente tem que pensar no que estamos vendo. Observa aqui, ó. O que eu estou vendo aqui? Não é uma coisa só? É como se dentro desse recipiente tivesse uma única coisa. Então, isso aqui tem uma fase, é assim que eu chamo. Já aqui, ó, eu vejo que tem duas coisas diferentes, uma verde e uma roxa. Então, aqui eu tenho duas fases. Se eu tivesse um pedaço de metal aqui dentro, ó, eu teria mais uma fase, não é? Então, é o que eu vejo. Isso é importante. Então, a mistura homogênea ela é um sistema que possui uma única fase. E já a mistura heterogênea possui duas ou mais. Então, assim, algumas coisas você meio que já sabe, algumas coisas você vai ter que perceber. Então, você sabe que se você pegar o sal e misturar na água, você vai ter uma fase só. Se você pegar o açúcar e misturar na água, você vai ter uma fase só. Se você pegar o achocolatado e misturar no leite, você não vai ter uma fase só. Porque o achocolatado ele tende a decantar com o tempo. Ele não é solúvel 100% em leite. Então, a mistura homogênea e a mistura heterogênea tem essas classificações e está relacionado com o que você vê, com o que você está vendo. Isso é importante você entender. E aí, gente, a gente tem uns gráficos. Esses gráficos estão relacionados à mudança de estado físico, de substâncias, misturas e os dois tipos de misturas especiais que a gente tem. Então, quando a substância é pura, que é o caso aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão ser fixos. Você percebe que mantém uma linha reta? Aqui, ó, tem o mesmo valor de temperatura, de tempo, né? Nesse tempo que correu aqui, ó, é o mesmo valor de temperatura. A mesma coisa acontece no ponto de fusão. Nesse tempo que correu aqui, você tem o mesmo valor de temperatura. Então, uma substância pura, ela tende a ter o mesmo valor de temperatura enquanto está mudando de estado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando vocês vão fazer pudim em casa? Você sabe por que você coloca o pudim em banho-maria? Não fazem ideia? Bem, o ideal é você pôr em banho-maria mesmo. Por quê? Porque você vai fazer com que a temperatura de ebulição, a água que está ali, você coloca a vasilha. A água vai aquecer, vai ferver e vai entrar em ebulição. E ela vai entrar em ebulição numa determinada temperatura. Claro que você não tem água pura ali, né? Você tem uma mistura. Mas a mistura vai fazer com que a mudança de estado não seja tão drástica. Então você vai conseguir trabalhar numa faixa de temperatura em que não vai aquecer tanto aquele seu pudim, podendo queimar, por exemplo, né? Virar o carvãozinho ali do açúcar. Então, para não virar aquele carvãozinho para continuar sendo caramelo, então você aquece, faz em banho-maria para você fixar uma temperatura mais adequada para o cozimento do pudim, tá? Então, essa é a ideia. Claro que se a temperatura fosse 100 graus mesmo, tal, talvez seria até melhor. E a mistura? A mistura já, o valor aqui da temperatura já sofre uma variação, você tá vendo? Tá vendo que tem uma faixa de temperatura aqui? Uma faixa de temperatura aqui. Então, essas faixas de temperatura indicam que é uma mistura, tá? Então, a temperatura de fusão e de ebulição, elas não são mais fixas, elas são variáveis. Um pouco menos variável que o normal, mas é variável. E aí você tem aqui, ó, mistura eutética e azeotrópica. E qual é a diferença da mistura eutética com a mistura azeotrópica? A mistura eutética, eu de ponto de ebulição, só para você linkar.
você tem uma variação no ponto de ebulição, mas no ponto de fusão não. O valor aqui é fixo, ó. Tá vendo? A mistura azeotrópica, isso acontece no ponto de fusão. No ponto de ebulição, não, você tem aqui um valor fixo nessa variação de tempo. Então, nessa variação de tempo aqui, você tem um valor fixo de ponto de ebulição. Então, a mistura eutética, o ponto de fusão é fixo e ebulição varia. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição é fixo. Beleza? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, vocês pergunta aí no comentário. Agora vamos fazer um exercíciozinho da FUVEST, que é pra dar uma aquecida aqui na gente. Vamos lá. Eu não sei de quando que é essa FUVEST, mas a FUVEST gosta muito, muito, muito de exercício de densidade, então vale super a pena você fazer. Esse ano, inclusive, não sei quando que você tá vendo o vídeo, mas agora em 2021 caiu no Enem uma questão de densidade bem interessante até sobre o material que é feita a moeda, né? Foi bem legal. Então, uma amostra sólida sem cavidade ou poros poderia ser constituída por os seguintes materiais metálicos. Então, ele falou aqui para você que pode ser constituída de alumínio, bronze, chumbo, ferro ou titânio. Ele encontrou um metal, quer saber qual é o metal e pode ser um desses. Então, para identificá-la, ele utilizou uma balança de... Tirar a mosca daqui. Uma balança, um recipiente num volume constante de água, efetuaram-se as seguintes operações. Pesou a amostra, pesou-se o recipiente completamente cheio. É interessante você prestar atenção que o recipiente está completamente cheio. E colocou a amostra no recipiente vazio, completando seu volume com água. E determinou a massa desse conjunto. Se eu tiver o recipiente completamente cheio e colocar o material lá, vai vazar, não vai? É importante saber isso. Então, dada a densidade da água, dos metais, podemos dizer tal. Então, o que ele me deu aqui? Os valores, ó. 350, 350 é do recipiente com água. Esse daqui é do material e esse aqui é a massa total. A massa total deveria ser a soma desses dois. Concorda comigo? Então, vamos fazer a conta aqui. 350 mais 44. Então, dá 4, 9 e 3. 394 gramas não é 389 gramas. O que tem de diferente aí? A quantidade de água. A quantidade de água, então se eu pego um material e coloco dentro de um recipiente cheio, esse material, essa água vai transbordar, não vai? Quando essa água transbordar, o que significa? Significa que o volume desse material que eu coloquei vazou. Então, a diferença entre o valor que deveria ser com o valor que eu obtive é o volume, é a massa de água que saiu, certo? Então, vamos fazer a conta. 394. Então, 394 que eu consegui ali, menos 389. Que vai dar quanto? 9 para 14, dá 5, certo? 8, aqui ficou 8, 0 e 0. 5 gramas. Então, eu tenho 5 gramas de água. A partir dessas 5 gramas, eu vou obter o volume de água, volume do metal. Então, a quantidade de água que saiu, eu vou fazer pela densidade da água, que é 1. Então, densidade é igual a massa sobre volume. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Eu tenho uma massa de 5 gramas. O meu volume em centímetros cúbicos vai ser quanto? Então, o meu volume vai ser 5 centímetros cúbicos. Então, olha só, eu tenho a massa do metal, que é 44 gramas. E eu tenho o volume do metal, que é 5 centímetros cúbicos. Ah, mas eu não fiz o cálculo com a água? Foi, gente, mas acontece que o volume ocupado é o mesmo, porque o volume é o que está sendo ocupado, entendeu?
Então, a minha densidade do metal vai ser 44 dividido por 5. 44 gramas dividido por 5 centímetro cúbico. Que foi o material, tudo que ele me deu aqui, ó, tudo em centímetro cúbico. Então, é só fazer essa conta. 44 dividido por 5. Então, 40 por 5 dá 8, vai dar 40. Dividido, sobra 4,0. 40 dá 8 de novo, que dá 40, que dá 0. 88, 8,8 centímetro cúbico. Aí eu só com... Opa. Gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico. Aí eu só encontro aqui, ó. É o bronze. A alternativa B. Eu acho que a questão de interpretação do texto é muito importante nesse exercício, porque você tem que ter a percepção de que a água iria transbordar se eu adicionasse um produto lá dentro. Você tem que pensar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se eu tenho um recipiente, um copo cheio de água e eu vou adicionar gelo nele, vai transbordar, não vai? A ideia é exatamente a mesma. Faça sempre uma relação com algo que você conheça e vai ficar muito mais fácil para você. Beleza? Então, gente, hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Propriedades materiais, densidade, só um pouquinho, é uma introdução mesmo, não gosto de falar muito numa aula só para não ficar tão cansativo. E aí vocês podem agora fazer exercícios desse material, eu vou trazer exercícios para cá também, tá? Comenta aí se você gostou, deixa seu like, não se esqueça de deixar seu joinha. Acione o sininho também para você ficar sabendo de quando que vai postar vídeo, porque quase todo dia tem vídeo aqui, tá? Mas os vídeos longos e de aula acontecem uma vez por semana, beleza? Beijo pra vocês e até a próxima!